Essa é uma videoaula da Update sobre hipersensibilidade dentinária. Entender a hipersensibilidade dentinária tem sido um desafio para a odontologia. Até hoje não se sabe exatamente como é a fisiologia da dor no interior do dente. E estima-se que mais de 1/3 da população sofra de algum grau de hipersensibilidade dentinária. E é por esse motivo que você, dentista, deve entender tudo sobre esse tema e poder lidar com ele no seu dia a dia, no seu consultório. Podemos definir a hipersensibilidade dentinária como uma resposta aguda a um estímulo sensorial, seja ele térmico, químico, tátil ou osmótico, que desencadeia dor, algum grau de dor, sem causar nenhuma alteração patológica. Esse grau de dor pode variar de um leve desconforto até níveis extremos de dor. Ao contrário de outros tecidos do corpo, sob circunstâncias normais, o dente não deve reagir com dor a estímulos como frio ou quente, devido à capacidade de proteção térmica do esmalte. E mesmo quando perdemos a proteção do esmalte sob circunstâncias comuns, o organismo é capaz de proteger a dentina exposta. Como? Através de uma camada superficial de matéria orgânica e inorgânica que se forma na superfície do dente, que se chama smear layer. E é essa camada que vai proteger os túbulos dentinários expostos. Mas quando ocorre a hipersensibilidade, então? Ocorre na presença de um ou mais fatores patológicos. Quais são? Nós vamos discutir mais à frente, mas podemos destacar a erosão, a abrasão e a bifração nos casos de hipersensibilidade dentinária. Na presença desses fatores patológicos, há um desgaste acelerado da estrutura dentária, do esmalte que protege o dente. Assim sendo, o organismo não consegue proteger o dente, deixando então suscetível a estímulos, levando, nesse caso, a hipersensibilidade dentinária. Em média, costuma dizer que mais de 1/3 da população sofre com algum grau de hipersensibilidade dentinária. Porém, é difícil definir com exatidão qual é a prevalência da hipersensibilidade dentinária. Por quê? Porque há uma divergência muito grande entre os estudos. Estudos mostram que há uma prevalência de 3 a 98% de hipersensibilidade dentinária na população. Acreditem se quiser, é uma divergência muito grande. Então não tem como pegar um estudo isolado e dizer exatamente qual é a prevalência. O que a gente faz é pegar o conjunto de estudos e ver uma média. Então, com isso, podemos definir que mais de 1/3 da população sofre com algum grau de hipersensibilidade dentinária. A explicação para essa enorme variação está na metodologia do estudo epidemiológico. Basicamente, para a hipersensibilidade dentinária, temos 2 métodos, por questionário e pelo exame clínico. Pelo questionário, o paciente responde a algumas perguntas subjetivas sobre se ele tem hipersensibilidade dentinária. Já no exame clínico, um ou mais dentistas calibrados realizam o diagnóstico da hipersensibilidade dentinária. Daí eu te pergunto, o que você acha que vai ter a maior prevalência de sensibilidade dentinária? Você perguntar para o paciente se ele sofre de hipersensibilidade dentinária ou um dentista realizar o diagnóstico. O problema do questionário é a falta de confiabilidade no questionário, na resposta do paciente. Porque o que pode ser hipersensibilidade para um paciente pode talvez não ser para outro. Ou mais do que isso, talvez aquela sensibilidade que ele está tendo não é uma sensibilidade dentinária. É uma dor por cárie, por pulpite ou por algum outro problema bucal. Nesses casos, o exame clínico pelo dentista vai descartar esses problemas e vai considerar apenas a hipersensibilidade dentinária propriamente dita. Ou seja,
o estudo por questionário tem uma tendência a ter uma prevalência muito maior do que o exame clínico pelo dentista calibrado, que é muito mais preciso. Há uma prevalência maior nos dentes superiores do que nos inferiores. E a face vestibular é a face que normalmente está associada à hipersensibilidade dentinária. E os dentes mais acometidos são os pré-molares e molares. A faixa etária mais comum dos pacientes é entre 30 e os 40 anos, mas podemos realizar o diagnóstico em todas as faixas etárias. Agora vamos falar o que causa, quais são os fatores patológicos que causam a hipersensibilidade dentinária. E eu destaco a importância desse tema porque o início do tratamento da hipersensibilidade dentinária é a remoção dos fatores etiológicos, a remoção das causas da hipersensibilidade dentinária. Portanto, você precisa entender bem a etiologia desse problema para poder tratá-lo. Se não for assim, você certamente terá um insucesso no seu tratamento. Portanto, devemos lembrar que para ter hipersensibilidade dentinária, tem que haver exposição dos túbulos dentinários. E o que causa a exposição dos túbulos dentinários? Uma perda patológica dos tecidos de proteção do dente, que é o esmalte ou a gengiva. Quando há uma recessão gengival, também há exposição de tecido dos túbulos dentinários. Portanto, quais são os fatores que causam esse problema? São muitos fatores. Vamos destacar 3: abrasão, erosão e a bifração. Abrasão. Abrasão é o desgaste do dente por fatores mecânicos extrínsecos. O que isso significa? São objetos, estruturas além do dente, outros objetos que estão em contato com o dente, desgastando a estrutura dentária. Por exemplo, a escovação. Sim, a escovação desgasta os dentes, principalmente se for feito de maneira errada. Faço um desafio para vocês. Perguntem a seus pacientes se eles sabem escovar os dentes. Acredito que 9 em 10 provavelmente dirá que sim. Agora faça o seguinte, faça um questionário de saúde, um questionário de higiene oral e peça para ele faça uma higiene supervisionada, peça para ele escovar os dentes na sua frente. Tenho certeza que você vai avaliar que pelo menos metade dos seus pacientes acima de 15, 20, 30 anos não escovam corretamente os dentes. São vários problemas. Pacientes que usam cerdas médias, não é difícil encontrar pacientes que utilizam cerdas mais duras, médias e duras. Por quê? Eles se sentem mais confortáveis sentindo aquela cerda esfregando os dentes, indo fundo, indo forte no dente. Eles acham que assim eles estão escovando melhor o dente. Isso é um problema gravíssimo. Outro problema. Qual técnica de escovação que as pessoas utilizam normalmente? Das duas, uma. Ou é aquela técnica que foi ensinada para ela quando criança pelo dentista, que é aquela escovação horizontal, que é a mais fácil que a gente ensina para a criança. E depois que ele fica adolescente ou adulto, nenhum dentista mais ensina outra técnica para ele. Aprimora a técnica de escovação dele. Porque depois que ele se torna adolescente, deve haver um melhoramento da técnica, da gengiva para o dente. Assim essa técnica é mais suave, não há o desgaste da estrutura dentária. Agora imagine esses fatores isolados ou concomitantes ao longo de muitos anos, ao longo de 10, 15, 20 anos. Causam prejuízo na estrutura dentária significativo. Vai expor os tubos dentinários, vai ter hipersensibilidade dentinária, cedo ou tarde. Erosão. Erosão é a perda da estrutura dentária por ação química, sem envolvimento bacteriano. Ou seja, mesmo quando não tem bactéria
está tendo uma perda da estrutura dentária. Como que isso ocorre? O grande vilão nessa história são os alimentos ácidos. Podemos dizer que o principal são os refrigerantes. Hoje, criança de 2, 3, 4 anos, crianças muito pequenas, já estão trocando a água pelo refrigerante e os pais estimulam isso. O refrigerante é um alimento ácido. Quando o meio bucal está ácido, onde o meio onde os dentes está ácido, ele perde minerais para o meio bucal. Agora, se o meio tiver alcalino, ele se recompõe, ele pega esses minerais no meio bucal. É o processo de desmineralização e remineralização. Só que quando acontece que o meio está sempre ácido, como ocorre hoje na população, que está sempre se alimentando de alimentos ácidos, não deixa acontecer esse processo de desmineralização, remineralização. Então o processo está em constante, o dente está em constante desmineralização. Isso ao longo de algum tempo vai causar uma série de prejuízos. Um desses, obviamente, como a gente já sabe, é a hipersensibilidade dentinária. A bifração é o resultado do estresse oclusal causado pelo trauma sobre um dente. De forma cíclica, isso pode levar a uma trinca ou até uma ruptura, uma fratura do esmalte da dentina subjacente, causando uma lesão bem característica em formato de cunha. Essas lesões, o diagnóstico da bifração é difícil. Tem que ser analisado outros fatores, fatores oclusais, características da lesão, e normalmente e comumente ela é confundida com a abrasão. Outras causas também podem estar associadas à hipersensibilidade dentinária e devem ser investigadas. Por exemplo, tratamento periodontal recente. Quando você faz tratamento periodontal no paciente, dependendo se ele for muito invasivo, pode, no pós-tratamento, haver uma recessão gengival. Essa recessão gengival vai expor os túbulos dentinários e pode ocasionar uma hipersensibilidade dentinária pós-tratamento periodontal. Outra, exodontia. Quando você realiza a exodontia de um dente, aquela região vai sofrer uma reabsorção do osso e da gengiva, podendo também causar uma exposição da dentina dos dentes adjacente ao da extração, o que também pode levar a uma hipersensibilidade dentinária após o procedimento de extração. Má higiene oral. Sim, a má higiene também está associada à hipersensibilidade dentinária. Estudos têm relatado que pacientes com exposição da dentina, mas com boa qualidade de higiene, têm menos hipersensibilidade dentinária do que pacientes que têm mau controle do biofilme. Isso deve-se provavelmente aos ácidos provenientes do biofilme, que devem alargar e abrir os túbulos dentinários, deixando-os mais sensíveis a estímulos. Agora prestem atenção, todos esses fatores ditos devem ser analisados em pacientes que relatam hipersensibilidade dentinária. Mas o mais comum é que você tenha uma associação desses fatores e todos eles devem ser controlados para o tratamento da hipersensibilidade. É comum pacientes que têm abrasão do dente associada à erosão, por exemplo. É comum também esses pacientes também terem a bifração, terem essa trilogia de problemas. Deve ser investigado e tratado um a um com o paciente. Mecanismo de dor na hipersensibilidade dentinária. Esse talvez seja o tema mais difícil nesse assunto. Muitos dentistas não sabem por que sentimos dor no dente. Se te perguntarem, por que dói quando bate água gelada no meu dente? Você sabe responder? A dúvida está onde tem inervação, onde está o receptor nervoso que envia a resposta de dor para o cérebro. Não há dúvidas, no entanto, que a polpa seja bem inervada, principalmente abaixo da camada de odontoblastos, o chamado plexo de Reschnell. É certo também que algum desses nervos penetram a curta distância nos túbulos dentinários. Mas como explicar a dentina mais externa, a dentina que não tem evidência de ter inervação? Como explicar a sensibilidade nessa dentina?
Para exemplificar, vamos trazer 3 teorias. Teoria da inervação direta, teoria do receptor odontoblástico e a teoria mais bem aceita, a teoria hidrodinâmica. A teoria da inervação direta considera que as fibras nervosas presentes na porção inicial da dentina são diretamente atingidas pelos estímulos externos. Mas nem todos os túbulos dentinários têm essas fibras nervosas e mais do que isso, como explicar a sensibilidade na dentina mais superficial? Experimente pegar uma broca em alta rotação e encostar na dentina do seu paciente e aprenda como produzir lágrima em outras pessoas. Teoria do receptor odontoblástico. Essa teoria propõe que o prolongamento dos odontoblastos para dentro dos tubos dentinários é que funciona como receptores nervosos. Porém, isso também não explica a sensibilidade da dentina mais superficial, porque esses prolongamentos não alcançam mais do que 1/3 desses túbulos. Essa teoria em questão também foi rejeitada porque a matriz celular dos odontoblastos não é capaz de produzir impulsos neurais. Teoria hidrodinâmica. A teoria de Branson e Armstrong, de 1964, é a mais bem aceita até os dias atuais para explicar por que sentimos dor na dentina externa. Essa teoria diz que dentro dos tubos dentinários possui um fluido, e a movimentação desses fluidos é que propaga o estímulo externo para as fibras nervosas presentes na porção inicial da dentina, aquela próxima à polpa, e assim gera a sensibilidade, gera dor. Isso explica porque, mesmo não tendo prolongamento dos odontoblastos ou fibras nervosas na camada mais superficial, essa camada é sim possível geradora de dor, se submetida a estímulos externos. É importante que você entenda bem como é o mecanismo da dor na hipersensibilidade dentinária se você quer controlá-la. Veremos isso na parte de tratamento. Sinais e sintomas. É importante avaliar minuciosamente os sinais e sintomas de cada paciente, a fim de se realizar o diagnóstico e realizar o diagnóstico diferencial com outras patologias que tenham características semelhantes. Vejamos. Quais são os sinais? Os principais sinais são danos à estrutura do esmalte ou recessão gengival. Essas características estão sempre presentes nos pacientes que têm hipersensibilidade dentinária, ou isoladas ou juntas. Então, você, dentista, deve averiguar essas regiões para se determinar quais regiões têm hipersensibilidade dentinária ou podem vir a desenvolver no futuro, para então avaliar a necessidade de um tratamento. Já o sintoma é uma dor aguda quando o dente é submetido a algum estímulo externo, como um estímulo mecânico, químico, tátil, sem estar envolvido com nenhuma outra patologia bucal. Por exemplo, você vai escovar o dente e o dente começa a doer. Você vê que não tem nenhuma cárie, nenhum problema, então isso é um sintoma de hipersensibilidade dentinária. Quando você vai tomar uma água gelada, um sorvete, seu dente dói mais do que o normal. Quando você toma café quente, quando você come algum alimento muito ácido, refrigerante, ou doces também, e o seu dente dói espontaneamente, a ponto às vezes que você nem consegue se alimentar direito, isso é um sintoma de hipersensibilidade dentinária. Diagnóstico da hipersensibilidade dentinária. Para realizar o diagnóstico, primeiro, precisamos conhecer bem esse problema. Temos que conhecer bem os fatores etiológicos. Então, para a gente fechar o diagnóstico, precisamos basicamente de fazer uma anamnese bem detalhada, bem minuciosa do paciente e fazer um exame oral muito bem feito também para identificar áreas com sinais da hipersensibilidade dentinária, com sinais
dos fatores etiológicos, dos problemas que podem causar a hipersensibilidade dentinária. Além disso, em alguns casos também é necessário que façamos os exames complementares, exames radiográficos, para descartar outros problemas e fazer um diagnóstico diferencial da hipersensibilidade. A anamnese inicia-se pela história da doença atual. Vamos analisar desde quando começou a ocorrer os sintomas e todos os aspectos da dor. Qual é o tipo de dor, qual é a intensidade e qual é a estabilidade. No tipo de dor, vamos analisar se ela é pulsátil, aguda, crônica. Na intensidade, ela pode ser de um grau muito leve a extremos de dor. Na estabilidade, vamos verificar se ela tem um tempo curto de duração ou um tempo longo. Se quando submetido a algum estímulo, aquela dor passa assim que removido o estímulo ou continua, mesmo após a remoção do estímulo. É importante também obter um histórico da dieta do paciente. Aconselha-se que você pergunte para o paciente nos últimos 3 dias. O que ele tem se alimentado nos últimos 3 dias? E você faz algumas perguntas sobre alguns alimentos que ele pode estar se alimentando que são ácidos. Por exemplo, suco de frutas cítricas, limão, laranja, refrigerantes, chocolates. Se ele se alimenta com muito alimento gelado, alimento quente, entre outros. É importante também analisar se o paciente tem algum histórico de refluxo gástrico, vômitos ou outros problemas médicos, etilismo, tabagismo, entre outros. Questione seu paciente também quanto a tratamentos odontológicos recentes. Se ele fez tratamento periodontal, cirurgias, limpezas, clareamento, tudo isso podem ser indicativos de que o paciente sofre de hipersensibilidade dentinária devido a um tratamento recente. Avalie também os hábitos de higiene oral do paciente, a frequência que ele escova, a duração, a técnica que ele utiliza e, se for possível, veja também qual é a qualidade da escova que ele está utilizando. Peça para ele trazer para o consultório. Muitas vezes daí você tira algumas características que podem ser importantes nesse diagnóstico. No menu, no aplicativo da AppDent, você vai ver que deixamos para você preparado um modelo de anamnese para você fazer uma entrevista para o seu paciente, para esses pacientes que relatam o histórico de hipersensibilidade dentinária. Através dessa anamnese, você poderá ser guiado com as perguntas mais adequadas para se fazer a esse paciente. Confira lá. Realizada a anamnese, partimos então para o exame oral. Iniciamos o exame oral com a inspeção dos dentes e tecidos periodontais. É comum encontrar em pacientes que relatam hipersensibilidade dentinária trincas, desgastes ou até fraturas do esmalte dentário e recessão gengival. Um ou outro ou os dois juntos. Devemos observar também nesses pacientes o aspecto que se encontra o dente, o esmalte daquele dente. Aquele esmalte está liso, brilhoso, bonito, então ele está dentro dos padrões normais. Agora, se aquele esmalte tiver com aspecto rugoso, sem brilho, pode ser um indicativo de aquele paciente estar sofrendo de um processo de erosão dentária devido a uma dieta muito ácida. Daí é necessário que a gente estimule os dentes e as regiões que o paciente relatar que tem hipersensibilidade dentinária, a gente estimule essas regiões de alguma forma. A forma mais clássica que tem da gente estimular o dente para realizar um diagnóstico de hipersensibilidade dentinária é pegando um instrumento metálico, que normalmente a gente utiliza a sonda exploradora mesmo. Então a gente pega a pontinha da sonda exploradora e vai no colo cervical do dente, da distal para mesial, fazendo uma certa atrição naquela região. Se isso gerar dor, é um indicativo de que o paciente tem hipersensibilidade dentinária naquela região. E essa dor pode variar de uma dor leve até uma dor extrema. Uma dor pulsátil seria indicativo de que aquele dente pode ter pulpite.
o que exclui o diagnóstico de hipersensibilidade dentinária. As características da dor, como já visto, na hipersensibilidade dentinária é diferente. É uma dor que cessa, uma dor forte, aguda, que cessa logo após a remoção do estímulo. Outra técnica que podemos utilizar para o diagnóstico da hipersensibilidade dentinária é um estímulo térmico através da nossa seringa tríplice, com jato de ar e água na cervical do dente. Se houver dor, isso é um indicativo de hipersensibilidade dentinária. Porém, se você remover o estímulo e continuar havendo dor, é um indicativo que pode ter um outro problema, provavelmente uma pulpite. Por fim, realizado a anamnese e exame oral do paciente, em alguns casos vamos ter que solicitar também exames radiográficos para avaliar os tecidos periodontais do paciente e descartar outros problemas, como cáries, cálculo subgengival, entre outros. Tendo em vista a grande quantidade de problemas bucais com características semelhantes da hipersensibilidade dentinária, é importante que façamos um diagnóstico diferencial desses outros problemas para chegar a um diagnóstico definitivo da hipersensibilidade dentinária. Como cárie, tratamento periodontal recente, exodontia recente, cirurgias recentes em geral, clareamento dentário, trincas, fraturas do esmalte, restaurações deficientes, entre outros. Tratamento da hipersensibilidade dentinária. Vamos ao que importa. Chegou um paciente agora no meu consultório, fiz um diagnóstico de hipersensibilidade dentinária. E agora, o que fazer? É importante entender que a cura espontânea da hipersensibilidade dentinária pode acontecer assim que a boca estiver em saúde plena, devido ao processo de remineralização dos dentes. O que isso significa? Se o paciente chega para você relatando algum grau de hipersensibilidade dentinária, mas ele tem outros fatores patológicos na boca, ou tem alguns fatores etiológicos da hipersensibilidade dentinária, o nosso primeiro passo é colocar essa boca em saúde plena. Ou seja, se o paciente tem erosão, vamos controlar a erosão. Se o paciente tem abrasão, vamos controlar a abrasão. Se o paciente tem abifração, o que vamos fazer? Vamos controlar essa bifração e tratar as sequelas que esses problemas podem ter deixados. Se o paciente também tiver restaurações deficientes, limpeza, raspagem para fazer, vamos fazer tudo o que tiver para fazer. Então, esse é o nosso primeiro passo no tratamento da hipersensibilidade dentinária. Deixar a boca em saúde plena. Ótimo! Em muitos casos, na maioria dos casos, quando você faz isso, remove os fatores patológicos e remove os fatores etiológicos da hipersensibilidade dentinária, em muitos casos já vai haver um tratamento da hipersensibilidade dentinária. Já vai haver uma resolução devido ao processo de cura espontânea do organismo, devido ao processo de remineralização do dente que vai causar uma oclusão dos túbulos dentinários. Realizado a remoção dos fatores etiológicos, a adequação do meio bucal, e não houve uma resolução do quadro de hipersensibilidade dentinária, devemos, então, instituir um tratamento para hipersensibilidade dentinária propriamente dito. E esse tratamento deve respeitar uma escala, do tratamento menos invasivo para o mais invasivo. A primeira linha de tratamento para hipersensibilidade dentinária consiste na utilização de dentifrício, de pasta de dentes para dentes sensíveis, dentifrícios que possuem agentes dessensibilizantes de uso contínuo. Isso não sendo suficiente, devemos então pensar em realizar a aplicação profissional no consultório de agentes dessensibilizantes, que são mais fortes para casos moderados e graves. A laser terapia também tem sido indicada para o tratamento da hipersensibilidade dentinária em odontologia nos últimos anos. Vamos falar melhor sobre cada um desses temas, mas é importante que você entenda que você tem que saber qual é o princípio ativo por trás de cada uma das substâncias que vamos falar.
Isso é o mais importante. Qual é o mecanismo de ação de cada uma dessas substâncias? Basicamente, são dois tipos de ação. São os dessensibilizantes de ação neural, que age no nervo, tentando bloquear os estímulos nervosos, a transmissão do estímulo nervoso, e os dessensibilizantes de ação de oclusão dos tubos dentinários, que eles vão tentar ocluir aqueles túbulos dentinários que estão expostos para o meio bucal, que torna a dentina sensível. Como dito, o tratamento da hipersensibilidade dentinária inicia-se instituindo a utilização de dentifrício dessensibilizante de uso contínuo. E sim, em muitos casos, isso já é o suficiente. Casos de hipersensibilidade leve, muitas vezes já se resolve apenas com a utilização de dentifrício de uso contínuo. No Brasil, temos 3 principais marcas: a Oral-B, a Colgate e a Sensodyne. A Sensodyne, para mim, é a minha favorita. Eu tenho uma resposta muito positiva dos meus pacientes. Tem na composição nitrato de potássio. Já a Colgate tem a arginina e o carboneto de cálcio. Já a Oral-B tem o fluoreto de estanho na sua composição. Vamos falar sobre cada um deles. Nitrato de potássio. O nitrato de potássio, acredito que é o agente mais famoso e mais utilizado atualmente na odontologia, nos agentes dessensibilizantes, e é considerado um tratamento efetivo. Ele não atua obstruindo os túbulos dentinários. Ele tem uma ação neural. Sua ação se baseia no aumento da concentração do potássio extracelular dentro dos túbulos dentinários, despolarizando assim as fibras nervosas no interior desses túbulos, bloqueando a passagem do estímulo nervoso e assim diminuindo ou tratando a hipersensibilidade dentinária. Considerando que esse agente atua no interior dos túbulos dentinários, é interessante que não se utilize antes desse agente outros agentes que ocluam esses túbulos, senão vai diminuir a efetividade desse agente. Também é interessante, é importante que você avalie esse tratamento com nitrato de potássio depois de 2 semanas que o paciente esteja utilizando esse agente de forma contínua. Arginina e carboneto de cálcio. Esse agente atua auxiliando e acelerando o mecanismo natural de oclusão dos túbulos dentinários, formando uma camada protetora da dentina exposta. Estudos têm mostrado também que esses agentes diminuem a condutibilidade. Diminui também a condutividade hidráulica do fluido dentinário, inibindo assim o mecanismo hidrodinâmico do dente. O fluoreto de estanho também age obliterando os túbulos dentinários. Seu modo de ação parece ser através da condução de um alto conteúdo de minerais, que cria uma barreira calcificada, protegendo os túbulos dentinários expostos. Porém, para se ter um resultado satisfatório com esse agente, indique-se que utilize-o por pelo menos 4 semanas. Flúor. A aplicação tópica do flúor também tem sido sugerido como uma maneira efetiva no tratamento da hipersensibilidade dentinária. A utilização de flúor em dentifrícios, em conjunto com agentes dessensibilizantes, também tem sido sugerido como uma maneira eficaz no tratamento da hipersensibilidade dentinária. Já a aplicação do flúor de maneira isolada tem uma baixa duração do seu efeito. Dessensibilizantes de uso profissional. Se a utilização de apenas dentifrício com agente dessensibilizante não for suficiente, instituímos tratamentos com agentes dessensibilizantes de uso profissional, que são agentes dessensibilizantes mais fortes. No mercado brasileiro, temos diversas marcas com diversas composições de agentes dessensibilizantes. Fiz uma listinha aqui com as principais marcas e composições químicas desses produtos. Vejamos, o Dessensibilize KF da FGM, a base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio. Temos também da marca FGM o dessensibilizante Nano P,
com nanopartículas de hidroxiapatita e nitrato de potássio na sua composição. Da marca SDI, temos o dessensibilizante Scut 6% com nitrato de potássio. E também temos a marca Raioscusa com o Gluma Dessensibilize, com 5% de glutaraldeído. Como vocês podem ver, algumas marcas utilizam o mesmo agente dessensibilizante dos dentifrícios, porque esses agentes dessensibilizantes são sim efetivos. Há ainda agentes dessensibilizantes que têm na sua composição o formaldeído ou glutaraldeído, e também agentes que possuem o oxalato de potássio. Vamos ver agora sobre mais esses dois agentes dessensibilizantes, formaldeído e glutaraldeído. Esses agentes penetram no interior dos túbulos dentinários e realizam a coagulação das proteínas presentes. Essa coagulação forma uma barreira que impede o movimento do fluido dentinário, impedindo assim a hipersensibilidade dentinária. Porém, é extremamente importante que se tenha muita cautela na utilização desses produtos, porque, por serem fortes fixadores de tecidos, não podem ter contato com os tecidos gengivais. O oxalato de potássio tem se mostrado um agente promissor no tratamento da hipersensibilidade dentinária. Ele tem ação tanto de obliteração dos túbulos dentinários, quanto uma ação neural. Sua ação de obliteração ocorre da reação do oxalato de potássio com íons de cálcio presente no interior da dentina, formando cristais insolúveis de oxalato de potássio, que vão ocluir os túbulos dentinários abertos. Porém, a oclusão dos túbulos permite uma redução temporária da permeabilidade e da sensibilidade dentinária, pois os cristais são parcialmente diluídos no fluido oral e perdidos durante a escovação. E ele também é um agente neural devido à liberação de íons de potássio. Porém, o aumento dessa concentração é passageira. Agora vamos falar sobre os tratamentos invasivos. Quando as terapias não invasivas não chegam a ter um resultado satisfatório e desejamos oferecer para o nosso paciente uma melhor qualidade de vida, por vezes vai ser necessário tomar medidas mais drásticas. São os tratamentos invasivos. Para isso, vamos lembrar que as causas da hipersensibilidade dentinária são a perda de proteção dos tecidos de proteção do dente, o esmalte e a gengiva. Então, se o paciente perdeu consideravelmente tecido do esmalte ou tem uma recessão gengival, temos que pensar em terapias para recuperar esses tecidos, terapias mais invasivas. Por exemplo, para recuperar o esmalte perdido ou desgastado, podemos fazer reconstruções dentárias, restaurações, ou em resinas compostas, ou em ionômero de vidro. Essas terapias têm se dado muito efetivas no tratamento de hipersensibilidade dentinária em casos onde há desgaste do esmalte dentário, onde há exposição dos túbulos dentinários devido à perda do esmalte, por abrasão, por erosão ou outros fatores. Também devemos pensar em terapias e cirurgias periodontais de recobrimento radicular. Várias técnicas têm sido sugeridas nos últimos anos para haver um recobrimento radicular da raiz que foi exposta devido a uma recessão gengival por alguma patologia. Essas terapias devem ser consideradas e são efetivas no tratamento da hipersensibilidade dentinária quando a causa é a recessão gengival. E em casos mais drásticos, onde há uma severa perda da qualidade de vida do paciente, onde ele não consegue mais se alimentar devido a uma alta sensibilidade dentinária, temos que pensar em terapias ainda mais drásticas. A pulpectomia, o tratamento de canal, sim, o tratamento de canal também pode ser instituído em casos muito graves de hipersensibilidade dentinária. Se o paciente chega para você no seu consultório relatando que ele está com uma dor gigantesca, que ele não consegue mais comer nenhum alimento gelado, ou quente, ou doce, e você não consegue resolver o problema daquele dente com outras terapias, sim, em último caso, vamos pensar em terapia endodôntica. Por vezes, esses tratamentos invasivos podem sim ser instituídos no início do tratamento do paciente, por motivos estéticos ou funcionais.
Porém, quando a queixa do paciente é única e exclusivamente a sensibilidade, os tratamentos não invasivos devem ser instituídos a primeiro momento. E se esses não resolucionarem, aí sim devemos instituir os tratamentos invasivos. Realizar o tratamento da hipersensibilidade dentinária, esses pacientes devem ter um controle periódico, uma manutenção periódica, para verificar se está havendo uma manutenção da higiene oral e um controle dos fatores etiológicos da hipersensibilidade dentinária. Deixamos no aplicativo, no menu da hipersensibilidade dentinária, umas orientações que você deve dar para o seu paciente estar bem orientado quanto a condições de saúde que ele tem e os fatores que podem provocar hipersensibilidade dentinária. Confira lá, imprima ou compartilhe com o seu paciente através do aplicativo da AppDent. A alta incidência da hipersensibilidade dentinária mostra que essa condição será provavelmente a patologia bucal mais prevalente no mundo, o que mostra a importância da sua prevenção. Primeiramente, devemos instituir nas faculdades de odontologia e nos veículos de comunicação a importância da escovação após 30 minutos da refeição, devido ao risco combinado de um processo da erosão com a abrasão, que ao longo dos anos causa o desgaste da estrutura dentária e, consequentemente, a hipersensibilidade. Também, a investigação precoce dos pacientes que vão aos consultórios odontológicos deve ser instituído, buscando os fatores etiológicos e predisponentes da hipersensibilidade dentinária. Por fim, a estratégia de gestão dos pacientes que têm hipersensibilidade dentinária deve ser na prevenção e no controle dos fatores etiológicos, para haver um controle, então, do desgaste patológico da estrutura dentária e da recessão gengival desses pacientes. Agora, acesse o aplicativo da AppDent e confira todas as ferramentas que disponibilizamos para facilitar a sua vida na gestão dos pacientes que têm hipersensibilidade dentinária. Disponibilizamos para vocês um protocolo de diagnóstico e tratamento da hipersensibilidade dentinária, um modelo de anamnese para vocês fazerem entrevista do paciente que relata a hipersensibilidade, uma referência de planejamento para vocês tratarem a hipersensibilidade dentinária, protocolo clínico para dessensibilização dos dentes, um modelo de prescrição de dentifrício dessensibilizante e, por fim, orientações para você prestar para o seu paciente que tem hipersensibilidade dentinária. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigado! Olá pessoal, aqui é o Diego da AppDent. Se você gostou desse vídeo, nos ajude deixando seu joinha e o seu comentário com críticas, dúvidas e sugestões, pois é isso que nos motiva e nos faz crescer a cada dia. Um grande abraço e até a próxima!